Os nossos próximos convidados estão praticamente instalados junto de nós. O Manuel Serrão já foi apresentado. Quem o acompanha é alguém que eu atrevo-me, de olhos fechados, apenas com o sentido do olfato, consegue perceber exatamente em que rua é que está da cidade do Porto. Claro, é o melhor Cicerone que podemos ter no Porto. Eu não tenho qualquer dúvida, senhoras e senhores. Jornalista, cronista, historiador, Germano Silva. Olá, Germano, é um prazer. Manel, mais uma vez. Muito obrigado. Manel, mais um. Carlos Germano. Mais um livro. É verdade. O 10º sobre a cidade do Porto. É o 10º. É o 10º sobre a cidade do Porto. Ainda há tanto para contar. Sobre a cidade do Porto já são 20. Sobre só a cidade. Nesta série, nesta coleção em carril, as crónicas que publicam domingo aos jornal Notícias, é que são 10. É que é o 10º. Já são 10. O que gostava de... Todos são os ameaços. O que gostava de perceber é se... Temos que ouvir o Germano através deste microfone. Está com problemas. Sim, está. Mas já resolveremos. Germano, o que gostava de perceber é como um livro com quantas páginas este? Centenas, não é? Ora, mais 50, centenas do 50 nono, à volta mais centenas do oitavo, mais centenas do sétimo. Ainda há tanta história para contar sobre a cidade do Porto. Então não há. O Porto é um alfobre de histórias. O Porto tem histórias que nunca mais acabam. Quer dizer, basta andar nos arquivos, e nós temos 3 bons arquivos, o arquivo distrital, o arquivo municipal, que é o arquivo histórico municipal, e o arquivo da Santa Casa da Misericórdia. Em qualquer deles nós encontramos histórias fabulosas, quer dizer, e há histórias tão importantes, e eu acho que a cidade ainda não prestou a devida homenagem a alguns heróis dessas histórias. Também é preciso tempo para que se consiga fazer homenagens a preceito, para que não se façam apenas algumas comemorações pontuais sem a devida pompa, digo claro, eu. Evidentemente. Meu caro, sei que admira algumas das personalidades que aqui viveram, não sendo até do Porto, mas aqui viveram e aqui na cidade do Porto ajudaram a marcar páginas da história de Portugal. No Porto, há sim alguma que gostasse de destacar? Eu gostava de destacar um homem que foi um mercador do século XIV, tem o nome numa rua muito pequenina e ele foi um homem enorme, um grande homem. Chamou-se Afonso Martins o Alho. Esse homem era mercador do Porto e foi com mercadores de outras cidades portuguesas a Inglaterra e para assinar o primeiro tratado de comércio que se realizou entre Portugal e Inglaterra. Pela Inglaterra assinou o rei. Por Portugal, todos os mercadores decidiram por unanimidade que seria o Afonso Martins a assinar em nome do rei português. Ele chamava-se o Alho, era um homem muito fino, muito esperto, era um homem que tinha muito tato para o negócio, mas era diplomata, sabia conduzir as negociações a bom porto, por isso lhe chamavam, por isso ainda hoje nós temos aquela expressão fino como o alho. Exatamente, esperto como o alho, fino como o alho, exatamente. Germano, se chegarmos mais próximos do ano em que nos encontramos, portanto, se falamos da história dita contemporânea, estou a lembrar-me de alguém que o Germano muito respeita, que é o general Humberto Delgado. Sim. A passagem do general Humberto Delgado pelo Porto marcou uma época que foi muito importante para a cidade. Ele passou aqui em 1958, suponho. A partir daí a cidade mudou totalmente a sua maneira de estar, a sua maneira de participar em coisas. Quer dizer, a cidade era uma cidade com um certo cinzentismo, um pouco como agora, a deixar correr. A vinda do general Humberto Delgado e o movimento que aconteceu ao redor dele levou a cidade a pensar que era capaz de fazer coisas. É a partir daí que nasce a Cooperativa Árvore, o Teatro Experimental do Porto, o Cineclube do Porto, a Associação de Jornalistas, que já existia, mas começa a fazer uma série de colóquios literários, culturais muito importantes, organizados pelo Oscar Lopes, pelo professor Oscar Lopes, e quer dizer, começam a aparecer as tertúlias nos cafés,
No Rialto havia uma tertúlia muito importante de poetas, saía de lá uma revista de poesia, que era Notícias de Bloqueio, que era uma revista que hoje está esgotadíssima, não, é difícil encontrar. Não se encontrou exemplares. É? No fundo foi a massa encontrar. cinzenta da cidade do Porto que se movimentou. A partir... Sim, mas os anos, a década de 60 foi efetivamente foi pródiga, uma época muito viva culturalmente. Era uma cidade, o teatro experimental, as sessões de cinema para a Europa, Porto, não é? etc. E o Porto, Sim, também foi atrás. Meu caro, nós felizmente conseguimos encontrar uma série de personalidades públicas que também o admiram, tal como nós. Então, Germano, quem vamos começar por ouvir é Artur Santos Silva, membro do Conselho de Administração do BPI. Querido Germano, quero agradecer-lhe muito tudo o que tem feito ao longo da sua vida e que é para nós um exemplo. O Germano, desde criança, trabalhou e estudou. O Germano fez uma vida profissional em que subiu todos os degraus de uma notável carreira no Jornal de Notícias, onde chegou a chefe da redação. O Jornal de Notícias, então o maior jornal português. O Jornal de Notícias a quem o Germano entregou todas as suas qualidades pessoais e profissionais, uma dimensão humana rara, um gosto permanente de estar e de viver para os outros e com os outros. Não esqueço também o papel muito importante que teve no aparecimento de novos meios de comunicação, como foram o jornal, o Expresso e a Visão, onde deu também uma colaboração muito valiosa. Mas uma coisa é a sua dimensão profissional. Muito mais importante para mim é a sua dimensão como homem e como amigo. Como homem e como cidadão que dedica um amor à cidade do Porto insuperável. Ninguém gosta mais do Porto do que o Germano. Das pessoas, dos lugares, dos afetos da cidade. O Germano tudo conhece da cidade. Tudo conhece da sua identidade e gosta do Porto, como eu disse, como ninguém sabe gostar mais. A sua dimensão humana, a sua alegria contagiante, a sua boa disposição, o sorriso solar sempre presente na sua cara, a maneira como nos trata, é alguma coisa que nunca esquecemos e que nos faz muito bem. Gosto muito de partilhar consigo instituições e problemas dessas instituições, porque partilhamos a Sociedade de Requalificação Urbana do Porto, porque estivemos e estamos na fundação criada pelo nosso saudoso e querido amigo Júlio Rezende, onde ambos pertencemos ao Conselho Fiscal, e na Comissão de Toponímia tantas vezes voltamos à história do Porto, à história das pessoas do Porto, e como eu aprendo e como eu gosto de estar consigo. E até no Estádio do Dragão, onde, sendo os nossos lugares perto, no intervalo temos oportunidade de viver alegrias ou preocupações em face do que se vai passando no nosso campo verde de jogo. Germano, é neste dia em que mais uma vez todos lhe manifestam a sua amizade, o seu reconhecimento, o muito que lhe devemos, que gostei muito também de ter a oportunidade de dizer, como Manuel António Pina, o Germano é o Porto, e é o Porto no seu melhor, e é isso que lhe agradeço muito, porque é com pessoas como o Germano que nós podemos sentir-nos mais felizes e mais identificados com os nossos amigos, a nossa cidade e os nossos valores. Atribuição há? Ou a voz fica embargada com tantos elogios? É comovente. Comove. Eu sou amigo do Artur Santos Silva, fui muito amigo do pai dele. Conheci o pai dele nas barras dos tribunais, conheci-o e este tem muito da gênese do pai. É a amizade também que o leva a dizer estas coisas. Algumas são exageradas.
Não sei. Não sei se o Manuel Serrão concorda com a sua apreciação de exagero. Pois não, concordo integralmente com o Dr. Santos Silva. Eu acho que o Dr. Santos Silva trouxe um retrato fiel daquilo que é o Germano para muita gente. Eu comecei a admirar o Germano quando estive nos jornais durante 3 anos, quando o conheci, e já eu admirava como colega mais velho, como professor, e aprendi muito com ele, com as coisas que contaram dele, e sei que, enfim, para aquela atividade que acabou tendo nesta área, muito do que eu aprendi com ele foi bom. E os amigos que ele tinha, o facto de ser amigo, estava a começar, era um miúdo, e ele sempre me tratou como uma pessoa igual. Que é uma coisa que não se faziam todos na altura. E eu lembro-me que ele, às vezes, cruzávamos em reportagens e eu era um miúdo e ele tratava-me como se eu fosse um par dele. Eu era um ímpar muito abaixo dele e ele sempre, aquilo que o Santos Silva disse, da dimensão como homem, é aí que está também, é muito importante. Eu acho que toda a gente, eu não conheço ninguém na profissão que não goste do Germano. Eu nunca encontrei ninguém que me dissesse mal do Germano. E depois, o Porto, se pudesse agradecer a alguém, o Porto Cidade, o Porto, gentes do Porto, as pessoas que gostam do Porto, esse sim é que podiam agradecer ao Germano e deviam ter muito mais razões para agradecer, porque ele está aqui fino como o alho, está aqui magnífico. Germano, e continuo firme porque há mais. Difícil foi travar uma série de testemunhos que haveria para falar sobre o Germano Silva. Há mais. Certamente que o nome Lucília, Lucília, aliás, ele disser também que é fotojornalista da Visão, sabe quem é? Sim, senhor. Vamos ver, muito que ela também nos disse. Olá, Germano, cá estou eu. Portanto, o Germano é um grande amigo, foi um grande colega e com ele aprendi muito sobre o Porto portanto, comecei a trabalhar com o Germano na revista Visão. Já antes tinha trabalhado no semanário O Jornal, que o Germano foi fundador, e a Visão também aqui no Porto. Portanto, começámos os dois a trabalhar no jornalismo, claro, e depois o Germano convidou-me para fazer as fotografias para os seus livros. Portanto, foi a partir daí, neste momento, que eu comecei a gostar e a descobrir a cidade. E hoje em dia adoro a cidade, descobri a luz da cidade, esta bela luz desta cidade, com o Germano, nos vários passeios, nos esconderijos, nos becos e nas ruas maravilhosas que esta cidade tem, e a sua encantadora luz, que a maior parte das pessoas ainda não, às vezes não se apercebem, dizem a cidade é uma cidade escura, cinzenta. Não, é uma cidade, tem isso tudo, mas tem uma luz fabulosa, umas sombras lindíssimas como mais nenhuma outra cidade tem. E, portanto, toda esta minha descoberta da luz da cidade, devo isto tudo ao Germano. Portanto, continuamos a trabalhar hoje na Visão, nos nossos passeios pela cidade, e espero continuar durante muitos e muitos anos com o Germano a fazer estes passeios. Beijinhos, Germano. Obrigada. No fundo, o que o Germano faz, vou-lhe dizer, é concorrência direta à Lucília. E sabe porquê? Porque se lermos... É Lucília. É sempre ele, então, é mesmo Lucília. Primeiro nunca tinha dito que estava bem. Lucília. É Lucília. Houve essa teima. Resposta à verdade. Porque o que faz o meu amigo Germano é, através destes textos, conseguir criar em nós uma fotografia do local que está a descrever. E essa arte não tem toda a gente que escreve. Pois. E isso o Germano consegue fazer. Eu esperava vir aqui falar do livro e estou-me a fazer aqui uma surpresa com que eu não contava. Melhor, sabia que havia qualquer coisa, porque contar a um jornalista uma coisa e dizer, olha, isto é segredo, um jornalista não é padre, não guarda segredo, conta logo, não é? De maneira que alguém me disse logo, olha, pediram-me um depoimento, mas eu não podia. Quebrada a surpresa, quebrada a surpresa. Mas, portanto, eu não ensinei a Lucília a descobrir a luz da cidade, não. Foi ela que me ensinou a saber que a fotografia, fazer uma fotografia é uma arte, não é carregar apenas num botão. Fazer uma fotografia, o fotógrafo tem que conhecer geometria, para saber os ângulos, enquadramentos, etc. Quer dizer, eu aprendi muito com a Lucília, que às vezes pedia-lhe, olha, queria fotografar a fachada daquela igreja, assim, temos que esperar um bocado. Primeiro que o sol batesse ali, depois que passasse alguém, e eu assim, mas já está a passar ali, mas um senhor com uma pasta não é. Precisava de uma senhora com um chile a entrar na igreja, quer dizer, já dava um contexto, não é? Portanto, quer dizer, eu tenho um princípio comigo, que é um aforismo popular, mas que eu adotei como o meu, que é
Eu sozinho não sei nada. Todos é que sabemos alguma coisa e todos aprendemos uns com os outros. E é nesse sentido. exatamente com esse espírito, com essa tolerância, que o meu amigo Germano Silva consegue conviver tranquilamente com adeptos de outros clubes. Com adeptos, por exemplo, do Sporting, como eu, adeptos do Benfica, mas com os velhos rivais da cidade, do Boa Vista, como Manuel do Laço. Olá, meus amigos! Oh, meu querido Germano, que tanto tenho aprendido com a tua pessoa. Eu vou-vos dizer, eu não vivo só de futebols. As coisas maravilhosas que eu tenho é os passeios que tenho dado com o meu querido amigo Germano, porque tenho aprendido muito com ele, o que esta é a minha querida Universidade de Porto. E vou dizer uma surpresa só, meu querido Germano. Muitas vezes o Germano está a falar e eu estou a pedir a Deus que Ele dê-lhe muitos anos para eu poder aprender cada vez mais com ele. Eu quero que lhe dê um grande abraço. Eu tenho a certeza que ele está fisicamente muito bom, porque ele quando vai nos passeios de notícias é o que vai sempre à frente. E eu estou convencido que vai durar muitos anos, porque quando Deus o chamar à terra da verdade, minhas senhoras, meus senhores, a cidade do Porto fica muito, muito mais pobre. Mas como ele fisicamente está muito bom, até penso que ele vai treinar ao Boa Vista todos os dias, ele vai durar muitos anos, vai estar, porque nós precisamos muitos homens como o Germano. Quero acabar, desejo-vos a todos que trabalham no Canal 1 umas boas festas com muita saúde, a começar por Jorge Graviela e a amiga Sónia Araújo e todos os outros que trabalham para todos os portugueses, a começar pela cidade do Porto. Grande Manuel! Aquele abraço, Manuel. Mais um bom amigo, não é? É bom. Um bom amigo, independentemente da cor Um clubística. grande amigo não tem importância nenhuma. Claro. Eu joguei futebol no Boa Vista. Eu joguei, ainda andei lá um mês ou 2 meses no Junas, depois não podia treinar porque já trabalhava. Era miúdo, mas já trabalhava. E tive que trabalhar, não podia, mas ainda fui guarda-redes no Junas. Ainda joguei no campo do Progresso, no campo do Cruz, do velho Sporting Clube da Cruz, e no Ramaldense. Meu Portanto, caro Germano, ainda este é de facto o livro que estamos a apresentar, o 10º dos lugares da história da cidade do Porto, com um conjunto de crónicas que foram editadas no Jornal de Notícias aos domingos e que continuam. Mas nós também andámos a besbilhotar parte da vida do Germano e soubemos que o Germano gostava particularmente de cavaquinhos. É verdade? E chegou a tocar cavaquinho. Houve uma época, nós temos épocas na vida, não é? Houve uma época que um dia encontrei um casal, meu amigo, que são professores, hoje são professores na Faculdade de Economia e participavam aí numa coletividade, de São Amédio em festa. E eu fui para lá e andei lá a tocar cavaquinho, a aprender a tocar, a tentar. E aprendeu alguma coisa de cavaquinho. jeito? Não aprendi nada. Não aprendeu o suficiente, pois não? Gostei, Meu caro, tem um clube do cavaquinho que hoje está aqui presente na Praça da Alegria também para... Também para ajudar nesta homenagem. Falta-nos só o microfone só para assinalar a presença, que também fazem questão de se juntar a esta singela homenagem que lhe estamos a fazer num instrumento que, afinal de contas, não caiu em desuso, porque estão aqui muitos jovens e são jovens que vocês ensinam também, não é? Exatamente, é um projeto que faz parte de atividades extracurriculares da Escola Francisco Sanches. Está aqui um dos grupos. O ano passado tive 6 grupos em funcionamento e cerca de 60 a 70 alunos que continuam a tocar cavaquinho. Não nos chegamos a atrever a pedir para que o Germano toque, mas Germano, este tema é em sua homenagem. Por favor.
Muito obrigado. Luís Germano, pergunta cruel tinha que vir no fim. O que é que falta à cidade do Porto? À cidade do Porto falta vida, falta que lhe deem... É um corpo que está a precisar de soro. É um corpo que está doente, está a precisar de soro. O Porto podia ter uma vida cultural e recreativa muito mais ativa do que o que tem. Tem locais fabulosos, por exemplo, o Largo do Colégio. O Largo do Colégio é vulgarmente conhecido pelo Largo dos Grilos, por causa da igreja que foi dos frades, conhecidos por grilos. Eles eram conhecidos pelos grilos porque a sede da irmandade deles era no Largo dos Grilos, em Lisboa, de maneira que chamavam-lhe os grilos, porque vinham de lá. Bom, mas ali aquele largo dava para repor, voltar a mostrar ao Porto as peças de teatro de revista do Carvalho Barbosa e do Arnaldo Leite. Fabulosas. Os títulos: O Pardal do Bolhão, O Miúdo do Terço, A Costureirinha da Sé, todos estes com músicas interessantíssimas, não é? Que podiam ser ali representados. Aquilo tem excelentes condições acústicas para isso. Outro é aquele largo de Guilherme Gomes Fernandes, toda aquela parte ali, pelo Largo Moinho de Vento, Rua das Oliveiras, até Coronel Pacheco. O Porto podia fazer dali o Montmartre cá do sítio. Fazia ali os artistas, fazer ali as pequenas feiras de moedas, de selos, de postais antigos. E até ter lá os pintores naif. E muitas outras que o Germano também faz o favor de editar nas suas crónicas. Essas flores são para o Germano Silva, podem entrar.